pedacinho de terra perdido no mar. Boa tarde, nós somos da turma 214 e hoje nós faremos entrevistas com pessoas a respeito da opinião delas sobre os indígenas. Como que o senhor entende a cultura indígena do Brasil? O que o senhor acha do índio? Eu acho que o índio é muito importante, porque a cultura dele é muito boa. É conservar a natureza, que é o principal, né? Eu acho muito interessante. Eu admiro. Eu acho que é uma cultura importante, né? Faz parte da nossa história como país, então acho que tem que ser preservado. Cara, é uma cultura que a gente não pode ficar julgando assim com a nossa opinião aqui que a gente tem, porque é uma coisa etnocêntrica, né? A gente sempre fica olhando com o nosso ponto de vista atual, né, da nossa sociedade, mas do mesmo jeito a gente tem que respeitar, porque é uma cultura à parte, né? Eles têm os próprios modos de vida. Bom, são nossas raízes, né? Nossos primeiros habitantes do Brasil. Eu entendo que deve ser respeitada e que os próprios índios deveriam fazer isso, mantendo suas culturas e costumes vivos. E alguma ideia sobre os direitos dos índios que estão sendo muito violados? Os direitos dos índios estão sendo violados, isso sim, muito. Eu não conheço o direito de índio sendo violado, não conheço esses fatos. Mas sobre quererem tirar as terras dos índios? Aonde que está acontecendo isso nesse momento? Sim, sobre as terras. A gente tem o exemplo do Morro dos Cavalos, que a terra devia ser passada para os índios, mas é tomada pelo governo. E é uma luta há muitos anos. Tem que ter mais direitos, porque a gente tem o nosso modo de vista no mundo capitalista, que a gente sempre tem essa coisa de marcação de terra. Tem algumas culturas indígenas que são nômades, então eles sempre vão mudando de terra. E se a gente demarcar uma terra muito pequena, a gente vai estar cortando a cultura dele. Por eles serem uma população mais vulnerável, né, a nossa sociedade, eles tenham que ter, de fato, alguns direitos para se preservar. Porque a gente tem que dar apoio aos índios, que são seres humanos que nem a gente. Como que o senhor imagina o dia a dia de um índio? Olha, eu imagino que o dia do índio cada vez vai ser pior, né? Porque, sinceramente, o brasileiro só quer destruir. Porque o verdadeiro brasileiro é o índio, né? Nós somos o quê? Os portugueses, né? É ou não é? Somos os portugueses, né? E nós viemos para o Brasil só para destruir o que é bom, né? Destruir a natureza, porque a verdade é essa. É conexão com a natureza, respeito, trabalho com a terra. Deve ser uma vida tranquila. Eu percebo que foi alterado, né? Eles estão vivendo nas cidades com os costumes de brancos. Tenho visto índio bebendo refrigerante, falando no celular. Eu acredito que tenha diversos estilos, né? Desde aquelas tribos mais isoladas e que não têm contato com a civilização ocidental, que são os casos mais difíceis, até os indígenas que têm bastante contato, que frequentam a sociedade normalmente, que frequentam a universidade, por exemplo, tem, né, até cotas para a universidade. Então, imagino que seja bem variado, que não seja só um estilo. Mas, na sua opinião, eles deixam de ser índios? Acredito que um pouco, né? Porque essa raiz indígena é justamente essa conexão com a natureza, viver simples, enfim, extrair do ambiente natural a sua vida, a sua subsistência. E quando vem para a cidade, eles acabam perdendo um pouco dessa raiz. Sabe o que é arvoredo? É a árvore que dá fruta. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Com as entrevistas de hoje, nós concluímos que algumas pessoas não estão tão informadas sobre os indígenas. A maioria das pessoas não tinha informação sobre os indígenas, não tinha uma opinião formada sobre o que estava acontecendo com eles. Algumas das pessoas que a gente entrevistou tinham noções da cultura indígena e sabiam valorizar, mas muitas tinham um preconceito. Isso mostra que mesmo o Brasil sendo um país cheio de culturas, nós não conhecemos a nossa própria
linhagem antiga e nós deveríamos tentar vir a querer conhecer mais sobre nossos antepassados e cultura.